são os campos da cor de limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes, hierbas vos mantendes que traz o verão, e eu das lembranças do meu coração. Oi pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estiver escutando o nosso programa Quintal da Galiza, que, como vocês já sabem, é feito aqui da minha pequena República Galega, no Rio de Janeiro. Hoje iremos voltar ao nosso pequeno estudo sobre uma viagem quase real ao mundo esquecido da Galiza, que, como dissemos no primeiro episódio, é mais recomendado para estrangeiros, pois, como já sabemos, esses episódios que falam sobre o significado do nome, dos lugares, enfim, eu tenho quase certeza que já é conhecido por todos os galegos e galegas. E dessa forma, como eu havia prometido, vamos continuar a nossa marcha na comarca de Bergantinhos e, como eu disse, o primeiro concelho que navegaremos é o concelho de Cabana de Bergantinhos. E nesse concelho nós vamos começar a explorar a paróquia de Santo Estevão de Anos. Em geral, todas as paróquias na Galiza recebem nome de algum santo ou santa, enfim, alguma coisa relacionada a uma tradição religiosa que se perde no tempo. Ao mesmo tempo que também vai levar um nomezinho referente ao local. Nesse caso, Anos, que é o nome de um rio que nasce no lugar de Rosamonde e vai desembocar depois no rio Anlions. Neste ponto, antes de a gente começar, eu tenho que fazer algumas observações sobre o uso dos artigos nos topônimos na escrita restrita da Galiza, que foi uma decisão normativa dos institutos oficiais, espelhando-se na ortografia castelhana. Vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Um lugar chamado Las Casas Nuevas. Claro, isto é uma nomeação em castelhano, tendo em vista que a Galiza ela pertence ao Estado espanhol, cuja, digamos, língua de influência é o castelhano por imposição. Sendo assim, quando eles vão traduzir para um galego, eles vão, nessa espelhação ortográfica, escrever as Casas Novas. Um outro exemplo muito clássico é o nome da cidade portuguesa, Porto. Em castelhano, El Puerto, e vai virar, na escrita restrita da Galiza, o Porto. Mas o que temos que avisar é que é desnecessário o uso do artigo na norma compartilhada, reintegrada, internacional, que abrange toda a lusofonia. E sendo assim, vamos iniciar nossa viagem num lugar chamado Casas Novas, que eu tenho absolutamente certeza que um dia foram de fato novas. No nosso giro por esta paróquia, seguimos em direção a um lugar chamado Cherne. Eu confesso que em mares americanos temos um peixe com este nome, Cherne, mas a origem de Cherne na Galiza eu acabei não encontrando. Mas felizmente eu tive um apoio, uma consulta com o professor, escritor José Manuel Barbosa, que talvez tenha deixado algumas pistas. Cherne talvez seja um cerne com resto de ceceio e onde a sibilante sofresse um processo parecido como, por exemplo, nós dizemos pássaro e os galegos dizem pácharo. Nós dizemos sarda, os galegos dizem charda. E sendo assim, a palavra cerne poderia resultar em cherne. Não há problema nenhum. Até mesmo porque eu não encontrei nada de Cherne escrito com X nem no dicionário da Real Academia Galega, nem no dicionário do Extravis. Mas se escrevermos cerne com C, encontraremos significados. E o que eu quero dizer nisso tudo? Que a palavra Cherne pode ser pronunciada desta forma, sem alterar a letra etimológica e histórica. Cherne na Galiza pode ser escrito com C e ter a sua pronúncia sempre falada pelo seu povo, sem problema nenhum. E volto a repetir, no próprio dicionário da Real Academia Galega, aquela que
autentica esta ortografia restrita, não há uma palavra cerne com X. Por fim, cerne vem do latim cerno, que poderia ser algo inacabado. Pode ser também algo resistente, mas o sentido que eu mais gostei é que cerne ou cherne é o ato de estar fecundando-se as plantas. Por exemplo, a vinha está no cerne. Estamos falando de um universo moldado numa vida camponesa, cujos nomes foram construídos na observação de elementos da natureza. E por mais estranho que possa ser, isto não é uma exclusividade, passa-se em todos os cantos do mundo. E é lá pertinho de Cherne ou Cerne que passa o Rego do Baio, como também o Rego da Ermida, que é a nossa próxima aldeia. A religiosidade secular serviu o seu propósito de substituição e sincretismos que passaram os cultos celtas próprios desse país. Cultos sagrados a alguma divindade, locais de devoção a esses deuses, datas comemorativas, festas, rituais. A estratégia foi bem conhecida sobre o que resultou aos povos ameríndios. E assim é possível que muitos lugares onde foram erguidas igrejas, capelas e ermidas tenham nos seus alicerces muitas histórias. Desta forma, encontraremos diversos lugares que foram batizados com o termo ermida, do latim eremita, que, como eu disse no primeiro programa, há uma repetição constante de nomes iguais. E ermida é uma pequena igreja ou uma igreja rústica, e neste caso estamos falando de uma aldeia chamada Ermida. É por ali que vamos encontrar a capela de São Roque da Ermida e a fonte e o cruzeiro que levam o nome do mesmo santo, a fonte de São Roque e o cruzeiro de São Roque. Ao cruzarmos uma via expressa que, como tantas outras, rasgaram os rincões e dividiram povoados, a paisagem galega está repleta de monumentos conhecidos como cruzeiros, construídos em cruz de pedra, com uma ou várias imagens elevados sobre uma coluna assentada numa plataforma, e são encontrados nos espaços públicos, encruzilhadas, nas beiras dos caminhos, nos pátios das igrejas. Assim, lugares como cruzeiro também encontram-se na nossa lista. Nestes minifúndios, é claro, há lugar para a criação animal, como a avicultura, os nossos conhecidos galinheiros. E nesta aventura também vamos encontrar um lugar chamado Galinheira. O vazio demográfico é um trágico cenário desse país. O êxodo rural já é uma rotina secular. Portanto, encontrar aldeias abandonadas já não é uma surpresa. Por exemplo, no ano de 2018, encontrava-se apenas uma pessoa vivendo num lugar chamado Bom Ancho, cuja origem do nome eu não encontrava. Novamente, solicitei a ajuda do José Manuel Barbosa. Por sugestão, poderia ser que tenha origem no nome Bonus Ângulos, que depois vai virar Bom Anlio e, por fim, Bom Ancho. E por que Bom Ângulo? Talvez por ali existia algum lugar que seria um ponto ideal para observação. Por exemplo, se é um lugar em altura, um outeiro, se pode ver o mar. Pode ser um lugar onde se pode observar a chegada dos barcos pesqueiros. Isto é apenas um exemplo, pessoal. Este ponto de observação poderia ser uma referência a outros motivos. Bom, pessoal, daí que a próxima aldeia tem o nome de Remisqueira. O curioso é que nesta mesma província, ou seja, na província da Corunha, há outros 2 lugares com o nome Ramisqueira. E o que seria ramisqueira? São ervas, fundamentalmente, que nascem em lugares pantanosos, em lameiros. Vem da palavra ramisca, um conjunto de ramas miúdas. De ramas, chegamos a ramo, do latim ramo. Portanto, ramo deu origem à rama, a ramisca, a ramisqueira e, por fim, remisqueira. E ao lado de Remisqueira encontramos a aldeia de Rosamonde, um nome que se repete em 2 outros lugares da própria Galiza. O seu significado não foi conclusivo, mas eu encontrei algo curioso sobre Rosimundi, como derivado do elemento germânico horos, que significa cavalo,
e mundi, que significa proteção. Vamos lembrar que a Galiza foi povoada pelo elemento germânico suevo em tempos remotos, ou que talvez essa palavra seja uma introdução posterior. Mas é em meio a esta paisagem monótona de eucaliptos encontramos Anlis, que por sugestão, Anlis poderia ser uma transformação da palavra Angulos, que depois transformaria-se em Anlius, Anlis e depois Anlis. Em Anlis tem como vizinho a aldeia de Medonha. Claro que é de assustar a diversidade de lugares com nomes tão diferentes. Medonha pode ter um sentido um pouco assustador para o brasileiro. Medonha, na verdade, pessoal, procede da palavra meda, que é aquele montão de palha sobreposto no campo em forma de cone, né? Mas que também é uma referência aos megalíticos. Neste caso, estamos falando das mámoas. Bom, pessoal, como a gente disse no primeiro episódio, a gente acabou exemplificando a palavra outeiro, que vem do latim altário, que são nomes presentes tanto na Galiza ou como em Portugal. Também, nessa nossa primeira paróquia, a gente encontra um lugar chamado outeiro, que por certo faz referência a alguma localização, alguma coisa elevada. Em frente a esta aldeia de outeiro, temos um lugar chamado Bento, do latim Benedicto, mas que por certo, no mapa da ortografia atual, a ortografia restrita da Galiza, eles acabaram nomeando o lugar Bento com a letra V. A pronúncia na Galiza, a letra V e B tem o mesmo som de B, mas o problema todo é o sentido, o significado, né? Não um vento de uma ventania, de um fenômeno da natureza, mas o Bento de um lugar que foi considerado sagrado, abençoado, consagrado. Então, o certo seria realmente manter a letra B. E aí a gente volta justamente ao tema da importância da ortografia etimológica e histórica. Perto do lugar Bento passa justamente o rego do Outeiro, que é aquela aldeia que tem ao lado. Assim, na paisagem deste verde contínuo é que poderemos olhar as flores, ou seja, mirar as flores. Assim temos um lugarzinho chamado Miraflores. E desta aldeia nós podemos depois tomar duas direções. A primeira, que é um lugar que vem justamente do termo da temática dos espaços agrários, os termos relacionados às dimensões, às propriedades, ao campo, que surgem com facilidade. Por exemplo, o nome eira, que vem do latim área, é um pequeno terreno de plantação de hortas, das hortaliças. Um diminutivo de eira seria uma eirinha, num galego-português mais etimológico possível. Mas por influência do castelhano, o lugar foi nomeado Eirita, que é uma eirinha, uma pequena eira. Neste lugar chamado Eirita, vamos encontrar a Fonte Santa da Eirita e a Capela Nossa Senhora do Espinho. Mas, partindo de Miraflores, na bifurcação para outra direção, chegaremos a um lugar chamado Enfesta, que também, como outeiro, Enfesta significa uma parte alta do terreno, por onde passam os regos da Enfesta e o rego Esmoriz. E deste modo, retomamos o giro caindo em mais um nome que leva às partes mais elevadas. Ao lado de Enfesta, encontraremos um lugar chamado Cotaredo. Os cotaredos ou cotarelos são partes elevadas, como Enfesta ou como Outeiro. Ali passa o rio Anos, que, como já sabemos, deu nome à paróquia. E por acaso ali temos a igreja de Santo Estevão de Anos. Se tomarmos um caminho para a esquerda, chegaremos em Guisande. Eu encontrei na Galiza pelo menos 8 lugares com o mesmo nome, Guisande, que vem de Guisandos, nome de uma pessoa, nome de um homem de origem germânica e que significaria verdadeiro no combate. Primitivamente, seria então uma Guisande Vila, a vila que pertenceria a este possessor, ao dono deste lugar, uma pessoa chamada Guisandos. E como estamos falando de Galiza,
mesmo com a substituição em escala industrial da vegetação nativa por eucaliptos, ainda é lembrada por seus lugares com o nome de plantas como o carvalho e o próprio pinheiro, do latim pinário. Pinheiro é o nome desta última aldeia da paróquia de Santo Estevão de Anos. Desta forma, terminamos a nossa primeira paróquia de Cabanas de Pergantinhos. Lembrando que no dia 3 de fevereiro temos a festa de São Brás, no dia 28 de agosto a festa de Virgem do Carmo, dia 29 de agosto, festa de Santo Antônio, 11 de novembro, festa de São Martinho e no dia 13 de dezembro, festa de Santa Luzia. Valeu, galera, um forte abraço e até a próxima paróquia. Tchau, tchau. Fiestra para que entre o vento. Tentei ser sempre novo e parar o tempo. Xa me arrinquei os espiños, xa paguei castigos e é cejo dos meus ollos. Inventei mos soños e non cura esta dor. Páxaros, teño páxaros na testa. 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 Páxaros voar, eles son tan ceibes, mentres eu sigo atado a estes vellos barrotes. Xa sei que agarda por min, impaciente o burato. Xa sei que ven a por min, abrosado verdugo. E non cura esta dor. Páxaros, teño páxaros na testa. 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 Os testamentos, falei con vivos mortos. Chorei mundos distintos e recei os meus medos. Xa non farei máis camiño, non se deixe ollos. Eu hei morrer voando como os meus paxaros. E non cura esta dor, non señor. Páxaros, teño páxaros
páxaros, teño páxaros.